Olá, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de tópicos de matemática e música dentro do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais. Hoje nós vamos ter nossa primeira apresentação dessa nossa playlist, falando sobre a influência da matemática na música, ou seja, a matemática regendo a música. Sejam bem-vindos. Atribui-se a Pitágoras, a história atribui a ele os primeiros estudos científicos relacionando a matemática com a música, que tinha o objetivo principal de dar embasamento científico para justificar a harmonia entre os sons e buscar soluções para os problemas de dissonância e consonância sonora. Nessa época, a música ficou sendo conhecida como o quarto ramo da matemática. E por isso que a partir daí a gente escuta muito falar que a matemática, a música e a matemática estão relacionados, que a música é uma matemática prática, uma matemática aplicada, e isso não é mentira. Mas não basta ser matemático para ser músico, nem basta ser músico para ser matemático. As duas ciências se interrelacionam, porém cada uma tem sua vida independente. Bom, vamos falar então da matemática na percussão. Claro que esse é só um primeiro tópico, nós teremos outros tópicos em outros vídeos, em outras oportunidades. O objetivo desse vídeo de hoje é falar sobre como que foi criado o hexágono semi-regular. O que é isso, hexágono semi-regular? Bom, inicialmente a motivação é a seguinte. Na prática, nem sempre as coisas estão resumidas a duas coisas mutuamente exclusivas, como quente e frio, alto e baixo. Então, baseado nessas condições, em que existe um termo intermediário entre o verde e o maduro, entre o alto e o baixo, entre o quente e o frio, entre o certo e o errado, então, considerando uma mediação entre os extremos, é que foi criado esse termo aqui. Vamos considerar inicialmente um triângulo equilátero, conforme mostra aqui na figura. E de cada uma das extremidades desse triângulo equilátero, nós vamos retirar outro triângulo equilátero. Então vamos traçar esse segmento aqui, de modo que esse triângulo tenha os três lados iguais. Faremos a mesma coisa nessa extremidade e faremos a mesma coisa nessa outra extremidade aqui. Então, retirando um triângulo equilátero em cada uma das pontas, nós vamos ficar com essa figura, que é um hexágono. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Ou seja, esses três lados têm medidas congruentes. Da mesma forma, esses três lados aqui também têm medidas congruentes, medidas iguais entre si. Além disso, cada um desses ângulos internos, eles têm a mesma medida. Eles são iguais. Iguais a quanto? Iguais a 120 graus. Cada um desse ângulo mede 120 graus. E como que a gente pode demonstrar isso? A demonstração é a seguinte. Esse triângulo inicial era um triângulo equilátero, e aqui nós retiramos da ponta um outro triângulo equilátero. Então, cada um desses ângulos aqui é um ângulo de 60 graus. Notem que esse ângulo aqui de 60, somado com esse ângulo azul aqui, tem que dar 180 graus. Então, esse aqui só pode ser 120, porque 120 com 60 vai dar 180. O mesmo raciocínio se aplica em cada um desses outros ângulos. Então, esse hexágono, ele é um polígono que tem todos os ângulos internos iguais e seus lados eles não são todos iguais, mas eles se dividem em dois tipos. Um tipo que eu vou chamar de medida A, pode ser esse aqui, a medida A, e um outro tipo, uma outra medida que eu vou chamar de medida B. Então, só tem dois tipos de medida nos lados, A e B. Então, por isso, eu resolvi chamar esse hexágono de semi-regular, porque os ângulos internos são todos iguais e os lados se dividem em dois tipos de lado, o lado A e o lado B. Qualquer um desses lados ou vai ter a medida A ou vai ter a medida B.
E esse hexágono semi-irregular, ele foi uma motivação, ele foi a base para a gente resolver o problema do carrom, que é um instrumento de percussão muito utilizado hoje em dia. Eu vou explicar como que o hexágono semi-irregular resolveu o problema de um carrom. Bom, mas a motivação maior começou quando eu fui procurar um carrom para comprar. Eu pesquisei na internet alguns modelos na época, isso já tem uns 1 ano e pouco, foi logo no comecinho da pandemia. Bom, então comecei a pesquisar sobre carrom e eu achei basicamente esses 3 modelos aqui. Esse aqui é o tradicional, postura dele, você fica inclinado para tocar, e mesmo quem não tem problema de coluna não é muito recomendado, porque uma hora vai dar problema, de tanto ficar curvado a coluna, uma hora vai dar problema. E aí eu achei também pela internet esse carrom aqui, que é o carrom de colo. O carrom de colo ele te dá uma postura melhor, você encaixa esse daqui entre as 2 pernas, ele apoia esse lado numa coxa, esse lado na outra coxa, e você toca normalmente. Claro que pela dimensão do instrumento ele não vai ter a mesma acústica que um tradicional, mas substitui bem quando você coloca na balança o custo-benefício, né? O benefício dele para a coluna é ótimo, então acaba compensando o tradicional nesse sentido. Mas para uma qualidade sonora maior, é claro que o carrom tradicional ele vai ter uma acústica mais forte, um grave mais pesado. E o outro que eu encontrei foi esse daqui, o de mesa. O problema estava exatamente nesse carrom aqui de mesa. Por que o problema estava aqui? Eu li sobre esse carrom e muita gente estava reclamando porque a sua base não ficava firme, não ficava estável sobre a mesa. É claro, isso daqui é basicamente um paralelepípedo, essa figura, e a base que apoia a mesa são 4 pontos. Ó. Vou colocar em outra cor aqui. Ó. Esse ponto aqui que vai apoiar sobre a mesa, esse outro aqui, e mais 2 pontos lá atrás. Então você tem uma base formada por 4 pontos. E a gente sabe da geometria básica que 4 pontos determina mais de um plano. Então 3 desses pontos vão ficar apoiados e o outro não. E é onde vai causar a instabilidade no carrom de mesa. E essa instabilidade vai provocar um barulhinho chato, incomoda quem está tocando, fica sambando na mesa, dando aquela trepidaçãozinha chata. Então eu resolvi tentar melhorar esse carrom, dar uma aperfeiçoada no carrom de mesa. Para isso, nós utilizamos aquela figura. Inicialmente eu fiz um carrom que era um prisma triangular, utilizei apenas o triângulo. Só que eu percebi que o grave dele estava muito fraco, talvez por conta desses ângulos serem todos agudos. Foi onde surgiu a ideia de criar a base desse carrom como sendo um polígono que eu chamei de hexágono semi-irregular, conforme eu apresentei para vocês. Então, voltando aqui à figura, ó, a base do carrom é exatamente essa daqui, que é um hexágono, ele não é regular, tá? Ele tem os ângulos todos internos iguais a 120 graus. Por ser um ângulo obtuso, isso me deu uma acústica do grave um pouco melhor do que quando eu fiz apenas com um triângulo. Isso me deixou feliz nessa questão. Só que para fazer esse formato, esse ângulo de 120 graus, ele dá um trabalhinho. Você tem que projetar ele muito bem, tem que ter uma máquina de corte com uma precisão muito legal para poder esse encaixe aqui ficar perfeito, porque senão o encaixe fica cheio de buraquinhos aqui nessas emendas e aí o som começa a vazar por aqui também, não fica muito legal. O ideal é que você faça um corte angular preciso para que os encaixes fiquem perfeitos. E aí, como resultado desse trabalho, dessa pesquisa em cima dessa figura, desse hexágono que foi chamado de semi-irregular, nós temos aqui o carrom já pronto, que foi o que eu construí em casa.
Bom, então como resultado final desse trabalho, nós temos aqui o carrom praticamente terminado. Faltou somente, aqui eu ainda não coloquei nessa foto, o acabamento. Aqui tem um duto de acabamento que entra aqui nessa parte, fazendo o acabamento desse círculo. E falta dar um verniz ainda aqui em cima para dar um brilho na parte de cima, mas a parte lateral está toda pintada em preto. É basicamente isso aqui o carrom. E na parte de baixo, onde que ficam os pezinhos? Os pezinhos ficam exatamente aqui, ó, onde eu coloquei para poder evitar a trepidação. Porque da geometria básica espacial sabemos que 3 pontos distintos no espaço determinam um único plano. Então esses 3 pontos aqui, eles vão se apoiar de forma estável em qualquer mesa, em qualquer superfície, na verdade. É o princípio do tripé. Por que se usa o apoio tripé para a máquina fotográfica, para a câmera filmadora? Exatamente por causa desse princípio. Porque 3 pontos vão determinar um único plano, e aí consegue se apoiar em qualquer superfície sem causar instabilidade para o aparelho. Então, isso daqui resolveu o problema da instabilidade, fica muito bem na mesa. Você apoia o carrom na mesa, ele não vai ficar instável. O som é de boa qualidade, tem um grave legal. E em relação à postura, você vai tocar ele com a postura ereta, com a coluna ereta, de uma postura correta. Então isso não vai causar dano nenhum à sua coluna. Tá? Então isso daqui é a solução matemática para o problema do carrom de mesa. Então a matemática aí resolveu o problema da instabilidade do carrom de mesa para os percussionistas. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.